Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Olha, nós iremos iniciar hoje uma série de mensagens, extraindo da Bíblia Sagrada orientações que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus seguidores no passado. E estas mesmas orientações servem para nós no presente. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada na nossa língua portuguesa, muitas informações que tem ali na Bíblia Sagrada nós não conseguimos entender justamente por causa da linguagem. A Bíblia Sagrada ela foi escrita no hebraico, no aramaico. O Velho Testamento, a maior parte no hebraico, uma pequena parte no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Quando é traduzido para o português, algumas informações acabam se perdendo devido à nossa língua portuguesa não ter uma palavra que consiga ter aquela amplitude. Essa série de mensagens que nós iremos realizar, que estamos iniciando hoje, que são as orientações que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus seguidores, orientações que transformam vidas, nós iremos procurar se aprofundar no conhecimento do texto, ou seja, pegar aquele texto bíblico, aquela orientação, verificar na língua grega, certo? E extrair o máximo de conteúdo possível para que o nosso conhecimento possa ser mais aperfeiçoado, ok? Então vamos dar início. Você está vendo nesse momento o tema da pregação de hoje, orientações de Cristo que transformam vidas. Iremos falar sobre humildade e dependência de Deus. A humildade e dependência de Deus, quando nós vamos para o texto sagrado, nós encontramos lá na língua portuguesa chamada de pobres de espírito. Então vamos para a leitura do slide. Hoje vamos receber algumas orientações de Cristo para as nossas vidas. Orientações essas que Jesus passou para os seus seguidores no passado. Vejamos Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3, que está escrito: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para um pouquinho. Bem-aventurados quer dizer feliz. Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Se nós analisarmos pobres de espírito na nossa língua portuguesa, a pessoa vai às vezes interpretar de uma forma errada. Vai assimilar às vezes a pobreza material, às vezes vai associar a pobreza intelectual, às vezes vai até mesmo assimilar a pobreza de caráter. Só que o pobre de espírito, ou os pobres de espírito, no contexto grego, está querendo trazer uma mensagem para nós, que não é bem isso que na nossa língua portuguesa parece ser, ok? Então vamos dar sequência. Essa passagem faz parte do Sermão da Montanha, um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, registrado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ele começa com as bem-aventuranças, que são declarações sobre quem é verdadeiramente abençoado por Deus. O que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não se refere à pobreza material, mas sim à humildade espiritual. Isso envolve reconhecer a própria insuficiência diante de Deus. Os pobres de espírito são aqueles que compreendem que são pecadores e que não podem salvar a si mesmos. Eles dependem completamente de Deus, não confiando nas suas próprias forças, mas colocando sua fé plenamente nele. Então, o pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que de si mesmo ou por si mesmo
não consegue vencer, não consegue conquistar, não consegue triunfar, não consegue andar em santidade. É aquela pessoa que quando vence na vida, conquista na vida, ela sabe que por trás daquela conquista dela, por mais que ela tenha tido um esforço, mas por trás existe ali a mão de Deus, o suporte de Deus. Ela sabe que ela não consegue a salvação por si própria. Quantas pessoas que até mesmo conhecem a palavra de Deus, às vezes se expressam de uma forma soberba, de uma forma arrogante, às vezes se colocando superior às demais pessoas. Isso é triste, isso é negativo, porque o pobre de espírito é aquela pessoa que ela é humilde, ela não se sente melhor do que ninguém, ela não trata as pessoas com um tom de superioridade. Isso não descarta para ela determinadas funções e posições que ela precisa às vezes exercer de uma forma mais rígida. Lógico que se não vira em determinada situação, às vezes vira uma bagunça. Mas o pobre de espírito, por mais que ele tenha uma autoridade dentro de si, ele não se sente melhor do que ninguém. Ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Ele sabe que é uma pessoa que Deus, de uma certa forma, o tem abençoado e que ele reconhece que a bênção sobre a vida dele vem do Senhor. E ele trata todo mundo bem, ele trata todo mundo com respeito. Vamos dar sequência? Várias passagens reforçam essa ideia de humildade e dependência de Deus. No Salmos 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está próximo daqueles que se arrependem e reconhecem sua necessidade dele. Deus habita com os humildes de espírito, não com os orgulhosos. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta a história de dois homens que oraram no templo. O fariseu se orgulha de suas obras, enquanto o publicano, cobrador de impostos, reconhece seu pecado e pede misericórdia. Jesus conclui: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, aqui se referindo ao publicano, e não aquele se referindo ao fariseu. Porque a qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 14. O publicano representa os pobres de espírito que dependem da graça de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é fundamental para receber a graça de Deus. Então, essa passagem do publicano e do fariseu nos traz o ensinamento. O publicano, ele de uma certa forma se sentia pecador, indigno, entrava no templo, nem conseguia levantar os olhos, batia no peito e dizia: pecador, miserável homem que sou, transgressor, lógico, falando em uma linguagem mais atualizada. Já o fariseu, ele se sentia santo demais, porque ele era fiel nos dízimos, ele fazia jejum, então ele se sentia muito santo, se sentia melhor do que os demais. E aí Cristo vem e traz o ensinamento que o orgulho, a soberba, é algo que Deus não suporta. Nessa parábola citada por Cristo, o fariseu ele saiu envergonhado, ou seja, não foi aprovado por Deus. Já o publicano, ele foi aprovado. Por quê? Porque ele reconhecia que ele era falho, reconhecia que precisava de ajuda, reconhecia que precisava da misericórdia, de uma transformação. E esta humildade dentro de si, em saber que sem Deus ele não iria conseguir, fez com que ele saísse exaltado. Olha, é impossível uma pessoa orgulhosa ela ser feliz na vida. Toda pessoa orgulhosa, ela não tem amizade, porque acaba de uma certa forma sendo uma pessoa muito inconveniente, acaba as pessoas se afastando delas. Já uma pessoa humilde, ela costuma ter boas amizades, porque a pessoa humilde ela não se sente melhor do que ninguém, ela trata todo mundo bem, ela trata todo mundo com respeito. Então, quando Cristo vem nessa orientação do Sermão da Montanha, pregando para os seus discípulos, para os seus seguidores,
As pessoas sentadas ali aos seus pés. E ele ensinando com calma e traz essa importância da pobreza de espírito. Está nos trazendo ensinamentos gigantescos. Precisamos ser pessoas amáveis, precisamos ser pessoas dóceis, precisamos ser pessoas gentios, precisamos ser pessoas que verdadeiramente faz a diferença. Porque se um dia nós precisarmos, nós teremos boas amizades que de uma certa forma nos servirá de suporte. Então não seja aquela pessoa orgulhosa que se sente melhor do que ninguém, aquela pessoa que às vezes ganha uma pequena promoção na vida, já sobe o nariz, né? Essa linguagem popular, já torna-se uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, nada disso. Mantenha os pés no chão, seja uma pessoa simples, porque você sendo uma pessoa simples, Deus irá se agradar de você. Vamos dar sequência? Mateus capítulo 5, versículo 3, nos ensina que a verdadeira felicidade não vem da riqueza ou do orgulho, mas da humildade diante de Deus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus e se submetem à sua vontade. Eles são os verdadeiramente abençoados, pois já fazem parte do reino de Deus. Olha que interessante. Aqui nós podemos observar que a promessa de Cristo é linda, correto? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Olha só. Deus está prometendo, Cristo no ensinamento falou que as pessoas pobres de espíritos são pessoas que irão desfrutar da salvação. Porque o pobre de espírito, alguém para se tornar pobre de espírito, precisa ter dentro de si Cristo como Salvador. Precisa ter nascido de novo. Precisa ter um conhecimento espiritual para não se ensoberbecer na vida. E aqui Cristo já vem falando, deixando bem claro, dos tais é o reino de Deus. Olha que maravilha. Vamos dar sequência. Essa verdade se repete por toda a Bíblia. Deus rejeita os orgulhosos, mas exalta os humildes. Se queremos viver no reino de Deus, precisamos aprender a depender totalmente dele, reconhecendo que sem ele nada somos. Olha que lindo. Nós podemos observar até aqui que esse pequeno versículo bíblico, onde Cristo fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós já podemos observar aqui a amplitude do que é ser um pobre de espírito. Lógico que vai muito mais além do que eu estou falando aqui. Estou fazendo algo bem resumido. Eu poderia aqui citar várias passagens bíblicas de homens de Deus que eram pobres de espírito. Eu citei aqui só o caso do publicano. Poderia citar pessoas da Bíblia que não eram pobres de espírito. Eu citei só o caso aqui do fariseu, mas tem muitos outros casos também. E que possamos refletir quem verdadeiramente nós somos, se estamos tendo uma vida que agrada ao Senhor Jesus, se estamos sendo verdadeiramente discípulos do Senhor. Como é que eu sei se uma pessoa é discípulo de Cristo? Como é que eu sei se uma pessoa realmente é serva de Deus? Se ela não tem obstáculo nenhum em servir. Porque o verdadeiro servo do Senhor, ele tem prazer em servir. Ele não quer saber para quem ele está servindo. Ele serve, ele tem prazer em servir. Ele tem prazer em ajudar. Ele tem prazer em multiplicar. Quando você vê a pessoa que ela tem dificuldade em servir, tem dificuldade em ajudar, esta pessoa ainda não é pobre de espírito. Ela até pode ser crente da igreja. Ela pode até fazer a obra de Deus, mas ela ainda não é pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, ele gosta de servir, não quer saber a quem. Ele quer saber de estar servindo, porque dentro dele habita a essência de Cristo. E uma das missões que Cristo veio fazer aqui foi servir. E ele deixou esse ensinamento para nós, ok? Então, por hoje, nós vamos estudar somente esta parte, certo? Bem-aventurados pobres de espírito. O próximo ensinamento nós iremos aprender sobre bem-aventurados os que choram, certo? Que choro é esse? Por isso que eu falo, nós temos que ter um cuidado, porque a Bíblia foi escrita no grego. Se nós pegarmos na língua portuguesa e seguir ao pé da letra, nós vamos ter uma interpretação equivocada. Então, bem-aventurados os que choram. O que quer dizer esse choro na língua grega?
Porque o choro na língua portuguesa é você ficar chorando. Senão você vai começar a chorar. Oh, glória a Deus, a Bíblia fala, bem-aventurado de mim que estou chorando. Deixa eu começar a chorar aqui. Pedir a Deus a unção do choro, né? E vai começar a chorar. Acha que choro muda. Choro não muda, choro não transforma. O que transforma a pessoa é arrependimento. O que transforma a pessoa é mudança de comportamento. Não é choro, entendeu? Não estou falando aqui que é errado chorar, mas com calma nós iremos estudar o que é este choro que Cristo quis transmitir para os seus seguidores lá no Sermão da Montanha, que também serve para nós em nossos dias, ok? Nós vamos finalizar agora. Eu gostaria de fazer uma oração primeiramente. Antes de fazer a oração, não esqueça aquele convite breve que eu sempre faço, Domingo dos Filhos de Deus. Olha, não falte no domingo. Domingo venha ouvir a palavra do Senhor. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja fica a poucos metros do Supermercado Rodrigues, bem em frente à ProSaúde. Eu tenho certeza que nesse domingo Deus irá abençoar tremendamente. Não falte, venha estar conosco em nome de Jesus. Vamos orar então? Você já deixou o seu nome para oração? Se não, deixa o nome rapidamente. Se você ainda não curtiu essa pregação, procure o botão de curtir, faça a curtição também, que é muito importante. E não esqueça, mande o link dessa pregação para todos os seus contatos, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Pai, todas as pessoas, meu Deus, que estão participando dessa pregação. Pai, o Senhor sabe da necessidade de todas essas pessoas. Eu quero clamar ao Senhor por todas elas. Meu Deus, olha para essa pessoa que está fraca na fé, desanimada, desesperançada. Olha para essa pessoa, meu Pai, que está doente. Olha para esta pessoa, meu Pai, que está enfrentando problemas, meu Pai, no casamento, na família. Olha para esta pessoa que está com problema espiritual, problema financeiro. Meu Deus, faça uma obra completa, meu Pai, na vida de todas essas pessoas. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada uma delas precisa. Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação contrária. E eu falo mal, você não pode agir na vida deste povo. Pega tudo que é teu e saia. Pega tudo que é teu e bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer obra maligna, toda e qualquer obra do inferno que tem agido na vida dessas pessoas, eu falo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e saia. Pega tudo que é teu e bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. É o espírito imundo que faz esta pessoa ser uma pessoa orgulhosa. O mal sai deste coração, sai desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ação contrária, eu falo, saia, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo, meu Deus, todas essas pessoas, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tome posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.